Pessoal, tudo bom? Bom, após a aula 5, eu vi a necessidade de explicar um pouco o código, porque meio que eu não expliquei direito o que o código está fazendo aqui para vocês. Eu fui fazendo aqui, montei aqui a view, né? Inclusive eu fiz o base controle, depois chamei lá no helper, mas é porque esse base controle aqui, depois a gente vai chamar outras coisas aqui para poder fornecer informações para o controle, tá? Eu resolvi fazer esse base controle aqui porque eu acho que fica o melhor lugar para poder fazer. Você pode fazer onde você quiser, tá bom? Eu só vou explicar aqui o código, porque eu fui fazendo e não expliquei direito o que cada função faz, tá? E às vezes para um usuário mais iniciante ficou perdido aí, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui eu criei o viewer, né? Aqui eu tô fazendo um replace na minha rota, no meu route name, né? Então tá vindo lá o route name que eu coloquei no controller lá, no nosso controller que a gente criou, né? Esse carinha aqui, ó. Então aqui tá vindo o route name, né? Deixa eu olhar lá na rota que fica mais fácil para vocês, ó. Aqui tá vindo o route name, né? Basicamente na pasta que tá lá no page, né? Depois site e depois aqui index, né? Tá aqui nas pages aqui, ó. Tá? Então é o endereço exatamente de onde o cara tá bom? Aí aqui depois page, site e depois index, tá vendo? Beleza. E aí depois eu faço um replace no core, porque a pasta dir, ela é referente a esse arquivo aqui. Esse arquivo está dentro do core, né? Aqui dentro do core, dentro de HTTP, e está aqui. Então, o base dir que vai me dar aqui vai ser HTTP, core e scoob, né? E aí eu tive que fazer um replace para tirar, para eu poder pegar para poder pegar esse patch aqui e pegar a rota que eu fiz o explode, né, dos pontinhos aqui para barra, para poder pegar exatamente. Aí ele vai pegar a base realmente do meu sistema, né, que é o HTTP. Quando a gente monta o container lá, ele monta HTTP barra HTTP, né? Depois disso, ele vai pegar pages, depois vai pegar site e finalmente o arquivo index, tá bom? Beleza. Aí eu verifico se existe, não existe, eu já passo para cá, tá? Sempre verifiquem erros, tá? Possibilidade de erro antes do código de sucesso, tá? Então você sempre verifica primeiro o erro, porque se você verificar o sucesso, depois você vai ter que criar else's e vai ficar feio o teu código, tá? Então verifiquem sempre os erros antes, tá? Voltem sempre, criem sempre erros específicos. Aqui eu não estou criando erro específico, mas criem sempre erros específicos dependendo do seu código. Você pode criar uma classe de exception, tá? E chamar esse exception aqui como suporte aqui, ó. Como eu fiz aqui, ó. Eu não lembro se eu criei um erro específico aqui. Eu não criei, mas depois eu vou mostrar para vocês como que vocês criam erros específicos para lá na hora do erro aparecer o erro exatamente, o erro específico, por exemplo, eu poderia criar um erro, um exception page, um exception controller, entendeu? Para poder ficar mais declarativo na hora do erro lá, tá bom? E aí eu faço um eco aqui no meu base controle, chamando o nosso render que a gente criou, né? O nosso render, a gente seta aqui uma variável original dir, tá? E eu pego de novo o mesmo cara que eu peguei aqui, ó. Poderia ter criado uma variável aqui, utilizado ela aqui, tá? Depois a gente vai refatorar esse código, tá bom? E eu vou melhorar algumas coisas nele, tem bastante coisa pra gente melhorar nesse código, tá? Eu criei 8 aulas, essa aqui é a quinta, eu vou colocar todas as 8, tá? E depois, na verdade, são 9 agora, porque essa aqui é como se fosse uma aula de reforço pra mostrar o que tá acontecendo aqui, tá bom? Beleza, e aí eu faço um replace de novo, né? Que nem eu fiz aqui em cima, eu não precisaria, poderia virar uma função. Faço um extract. O que significa o extract? O extract, ele traz, isso aqui vem um array aqui dentro, ele transforma esse array, esse array vem assim, né? Por exemplo, ele vem, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o array, tá? Aí ele vem aqui, por exemplo, ele vem teste 1 e vem aqui, ó, o valor, tá? E aí aqui o teste 2 e o valor, né? Dei a vírgula aqui, não. O que ele faz? Ele transforma esse cara aqui numa variável com esse valor, tá? Basicamente o extract faz isso. Ele pega o array e faz isso, tá? E aí, vamos continuando aqui. Então eu dei o extract, tá?
Depois eu peguei o conteúdo do arquivo que a gente colheu, que eu passei lá, tá? E aí eu tenho até o conteúdo do arquivo aqui já, tá? E aí o que eu faço aqui? Eu pego o conteúdo desse arquivo que está lá no meu index, tá? Então aqui eu tenho o HTML aqui puro, aqui dentro o conteúdo do meu arquivo, tá bom? Beleza. Aí o que eu faço? Eu crio o tag PHP, né, para poder fazer as minhas tags, né? Essa tag do PHP, que eu passo essa tagzinha aqui, né? Finalizando com essa tagzinha aqui, ele vira uma tag PHP, tá? Então isso aqui é bem básico mesmo. Eu faço um preg replace, e aí quando ele acha esse padrão, ele transforma ele devolve esse carinha aqui, tá bom? Beleza. E aí passando o template aqui. Então vamos continuar aqui, ó. E aí depois eu crio um pattern para a gente poder pegar os nossos includes, né? E aí passo esse include para dentro dos includes que a gente criou aqui, ó. E aí eu faço um while aqui, verifico se o template é igual o template original. Se ele não for igual, ele vai cair no meu do aqui, né? E aí eu começo aqui fazendo o preg replace, e aí faço todo o preg replace aqui, ó, tá? Faço o preg replace aí o meu preg replace já é baseado no pattern que eu passei, né? Nesse pattern aqui de cima, tá? Pegando meus include. Então, se eu tiver include, quantos includes eu tiver dentro do meu HTML, independente de aonde está esse arquivo, né? Se é um include chamado dentro de um include e assim vai, eu vou conseguir sempre pegar os meus includes e resolver ele, tá? E aí faço o preg replace aqui, né? O preg replace call, que volta o conteúdo aqui, né? Depois pro template. E aí eu faço de novo, eu verifico se o template que eu estou chamando existe. Então, se lá dentro do meu page, aqui, ó, se aqui dentro eu estiver chamando um include, que esse arquivo não existe, por exemplo, se esse header não existe, ele existe aqui, ó, dentro de template, tá vendo? Mas se ele não existisse, o que iria acontecer? Iria me dar um erro porque eu estou tentando chamar um arquivo que não existe, tá? Beleza, ele passa aqui, faz a mesma coisa que eu fiz lá em cima, tá vendo? Chama o file content, e aí chama de novo o include, porque se eu tiver dentro do meu arquivo index aqui, ó, eu tiver chamando, dentro desse header, eu tiver chamando outro include, ele vai fazendo, escalando ali, ele vai entrando dentro dos arquivos e fazendo de novo, tá? Por isso que eu chamo de novo o include aqui. Chamo de novo o tag PHP e volto com o resultado que eu tive dentro do meu include aqui, tá bom? E aí faço isso aqui, então basicamente. E aí, pessoal, continuando aqui, ó, no base controle, vamos abrir ele aqui de novo. E aí, beleza, vocês viram como é que faz o include aqui, tá? Show. E aí, agora o que eu vou fazer aqui? O que eu faço? Eu pego esse conteúdo e eu transformo, eu crio um arquivo temporário, tá? Coloco ele na memória para poder começar a jogar esse conteúdo aqui e esse conteúdo ficar na memória, tá? E aí, esse conteúdo ele se mantém na memória, tá? E aqui, ó, eu vou dar o start para poder finalizar aqui. Esse OB start, ele cria um lapso de memória aqui, tá? Quando eu faço esse include aqui, ele ainda está na memória, e quando eu dou o OB get clear, ele sai da memória, ele realmente cospe aqui o conteúdo para onde eu estou puxando o render aqui, que é aqui para o meu echo, entendeu? Então, basicamente, esse cara aqui, ó, é para poder criar um lapso de memória aqui, tá? Para eu poder manter esse cara aqui em memória e depois eu libero ele e realmente trago o conteúdo original para cá, tá bom? Então, basicamente, é isso aí que está fazendo o código aqui, tá? E aí, sempre quando eu fizer um vídeo e eu achar que as explicações não ficou muito legal, e se vocês quiserem que eu explique melhor, eu faço sempre aulas aí de explicações aí para cada vídeo, tá bom? Fiquem com Deus aí. Valeu!